O universo de One Piece é fascinante por muitas coisas e uma delas são os seus vilões, alguns deles que entrarão para a história do mundo dos animes e dos mangás. Mas o que algumas pessoas fãs de One Piece sentem falta é de um grupo com aquela aura, aquela essência assustadora que a Akatsuki tem em Naruto. E este grupo aparentemente finalmente chegou à obra de Eiichiro Oda em sua reta final. E é sobre eles, os Cavaleiros Santos, que nós vamos falar no vídeo de hoje. E aí seus geeks, tudo certo? Eu sou o Marcos Veloso. O vídeo de hoje é pra gente falar sobre os Cavaleiros Santos bem rapidinho. Eu já fiz um vídeo falando mais sobre eles, mas aqui também a gente vai usar os novos itens que nos foram apresentados para encaixar com uma teoria de que Dracul Mihawk é um Cavaleiro Santo que está infiltrado no mundo de baixo de One Piece. Bom, antes de eu começar a falar sobre isso, quero pedir para vocês se inscreverem no canal e tenho que dar aviso de spoilers do capítulo 1135, o último capítulo de 2024 que foi lançado de One Piece. Se você ainda não leu ou não está em dia com esse capítulo, eu sugiro que pare por aqui, mas se você não se importa com spoiler, vamos embora que a história tá fascinante. Bom, o que a gente já teve de apresentado dos Cavaleiros Santos, que eu já falei naquele outro vídeo que depois assistam também, que é complemento para esse aqui, é que eles são filiados, né, do governo mundial. Mais do que isso, eles são compostos por dragões celestiais. Eles são a força de batalha de Marijoa, da Terra Sagrada. Então, a gente já viu ali os Gorosei como esses grandes anciãos que cuidam de tudo e tudo mais. Só que quem lida com assuntos de dentro da Terra Sagrada são os Cavaleiros Santos. Então, quando a gente tem conflito entre dragões celestiais, os Cavaleiros Santos entram em ação. Esses cavaleiros às vezes descem para o mundo de baixo para realizar torneios, onde eles usam humanos como se fosse animal de caça e tudo mais. Esses Cavaleiros Santos também são, segundo o próprio Dragon, a ameaça ao exército revolucionário. O Dragon mesmo chega a dizer, quando a gente vê esses cavaleiros em silhueta, que quando os Cavaleiros Santos entrarem em ação, é que o fim estará próximo, é que a guerra de verdade finalmente começará. E esses Cavaleiros Santos, eles entraram em ação agora. O primeiro deles que nos foi apresentado foi o Figarland Garling, o suposto, né, ainda não confirmado, mas praticamente confirmado, pai do Shanks, o homem que fez uma cicatriz no Barba Branca. Então ele não é qualquer pessoa. Ele fez uma cicatriz no Barba Branca. Essa é uma outra história que a gente já contou também em outros vídeos. Lá no incidente de God Valley, o Barba Branca fala pro Shanks: toda vez que eu lembro de você, a cicatriz que aquele cara me fez dói. E essa cicatriz foi feita pelo pai do Shanks, que eles têm a mesma cara. Quando o pai do Shanks tinha a idade do Shanks, ele tinha o mesmo rosto do Shanks. Por isso, quando o Barba Branca vê o Shanks, ele lembra da cicatriz e a cicatriz dói. Então esse é um cara muito foda, que foi o primeiro a nos ser apresentado de fato, fisicamente, com nome, cartaz, tudo lá apresentado. Agora, o Figarland Garling não é mais um Cavaleiro Santo. Ele foi promovido a ser um dos Gorosei depois dos eventos de Egghead ali que tiraram Saturno deste cargo. Mas os Cavaleiros Santos ainda estão aí e muito provavelmente agora liderados pelo irmão gêmeo do Shanks, ou quase isso. Tá? Essa teoria que vai surgindo aí depois desse capítulo 1135 indica que esse tal gêmeo do Shanks pode ser uma outra coisa, uma criatura não natural. Calma que daqui a pouco a gente chega lá. Esses Cavaleiros Santos, atualmente, a gente viu já todos eles em silhueta de novo. Parece realmente um igualzinho o Shanks, só que com os dois braços, sem a cicatriz. É o mesmo homem que já tinha aparecido há muito tempo na obra de One Piece, quando foi falar com os Gorosei sobre um certo pirata, e todo mundo achava que era o Shanks, mas se a gente analisar direito, ele não tem a cicatriz em um certo ângulo que dá pra ver a cicatriz do Shanks, então não é o Shanks, é só alguém com a mesma cara que ele, só que sem essas feridas de batalha, então alguém mais preservado, talvez por ser mais habilidoso, talvez por se meter em menos confusão, que é o mais provável, né? Eu acho que ele não é mais forte do que o Shanks, por exemplo, talvez tenha uma força semelhante, que já é extremamente impressionante, visto que o Shanks é o personagem mais forte de One Piece vivo atualmente. Só que agora, no capítulo 1135, nós vemos dois Cavaleiros Santos chegando em Elbaf e atrás do Loki. Um deles, uma mulher, eu vi muita gente falando que é a Kuina. Gente, não é a Kuina, tá? O olho não tem nada a ver com o olho da Kuina. Eu cheguei até a embarcar nessa brincadeira no começo, mas assim, se fosse a Kuina, pelo menos uma espada estaria usando. Eu ainda acredito que a Kuina pode aparecer no futuro de One Piece, porque uma morte por queda de escada pra mim me soa muito misterioso, sabe? Sem explicação, repentino, e pra mim isso não funciona. Mas aqui não é ela, é uma outra personagem. É um dragão celestial, ela é uma nobre, uma Tenryubito também, que nasceu na Terra Sagrada, né? E aí chega ela e esse gêmeo do Shanks
atrás do Loki, o príncipe renegado de Elbaf. Eles querem encontrar o Loki e 2 guardas de Elbaf, 2 gigantes extremamente fortes, né, e assustadores, confrontam eles e falam, ó, a gente não vai falar onde ele tá, ele é prisioneiro aqui, ninguém vai chegar perto dele e tudo mais. E aí essa garota dá um soco no chão, começa a liberar umas fitas, que essas fitas que estão envoltas no corpo inteiro dela. Essas fitas prendem um gigante, causam nele uma dor absurda e ele cai diante dela ali, de joelho e tudo mais, completamente imponente, diante dessa pequena humana com proporções humanas. Isso daí mostra também aquela parada que é o que move muito o Zoro, de que não importa o tamanho, não importa a sua espécie, não importa nada disso, se você for melhor você vai conseguir vencer, né? É o que move ele desde que a Kuina disse pra ele que uma mulher não poderia vencer um homem e ele não gosta dessa desculpa, né? Então a gente vê essa personagem bem pequenininha colocando um gigante de joelhos diante dela, assim, em questão de segundos, num poder muito apelão. O tal irmão do Shanks não faz nada, ele aparentemente é o líder desses Cavaleiros Santos, né? E ele está ali observando, então talvez ele seja mais forte ainda do que ela. E aí, esse poder dela nos fez gerar essa teoria em relação ao Mihawk ser um infiltrado que também faz parte desse grupo, em relação a esse irmão do Shanks não ser algo natural, ser sim um monstro, que é de que estes Cavaleiros Santos têm os poderes, ou talvez até as suas histórias, inspiradas nos monstros da cultura pop, monstros como Frankenstein, a Múmia, o Drácula e muitos outros. What do you mean? What do you mean? What do you mean? Bom, primeiro de tudo vamos falar da Múmia, que deve ser o que inspira esta garota, porque os poderes dela são baseados em bandagem, realmente, as bandagens da Múmia. A Múmia tem diversas outras habilidades, como uma super força absurda e tudo mais, talvez tudo isso esteja nela. Mas o fato dela usar essas bandagens para atacar os seus inimigos nos leva a crer que ela é inspirada na Múmia. E sendo ela inspirada na Múmia e os Gorosei inspirados em yokais, que são aqueles demônios do folclore asiático, a gente chega a essa conclusão de que se os Gorosei que estão acima são inspirados em criaturas do folclore, os Cavaleiros Santos que estão abaixo seriam inspirados em monstros do folclore, monstros da cultura pop, da história do cinema, monstros esses do Monsterverse que a gente já está cansado de ouvir falar, que são esses que eu citei aqui. Ainda tem a noiva do Frankenstein, tem diversas outras aí, personagens dessa mitologia, o Homem Invisível, o Lobisomem, todos esses que podem estar aqui retratados nestes Cavaleiros Santos. Começando pela Múmia, já falei aqui dela, vamos então à primeira das duas teorias desse vídeo, de que o Mihawk é um infiltrado que faz parte desse grupo por 2 motivos. Quando a gente está vendo a entrada da Terra Sagrada, que tem lá 10 cavaleiros em estátuas, a gente tem 9 silhuetas dos Cavaleiros Santos, indica que um deles não está ali, né? Mas essas estátuas indicam que são 10 Cavaleiros Santos que deveriam existir. Então um deles estava fora do grupo, fora da silhueta, fora da Terra Sagrada. Esse poderia ser Mihawk. E por que o Mihawk? Porque ele nunca se filiou a ninguém. Agora ele está filiado à Cross Guild ali, mas sempre com objetivos individuais, né? De ter a marinha fora da cola dele, um monte de outras coisas. E segundo, porque o primeiro nome dele é Dracul. E se a gente está falando que estes Cavaleiros Santos podem ser inspirados nesses monstros por conta das habilidades parecidas com as habilidades de Múmia desta personagem, o Mihawk pode ser o Drácula do grupo, o vampiro do grupo, né? Alguém que vive pelo sangue, né? Então isso daí é uma teoria que, é claro, a gente precisa esperar mais capítulos saírem pra gente ir ampliando ela, mas faz sentido com um personagem que nunca se filiou a organização nenhuma. Um personagem que está, desde sempre, grudado no Shanks, testando a força do Shanks, talvez amando do líder dele, esse gêmeo do Shanks, que colocou o Mihawk para ficar próximo deste pirata. Se a gente for lembrar, a primeira vez que esse irmão do Shanks aparece é falando sobre um tal pirata. Com o Mihawk próximo do Shanks, vendo tudo que o Shanks fazendo e conquistando a confiança do Shanks, talvez este personagem, esse irmão do Shanks, obtenha essas informações através do seu infiltrado. Essa teoria do Mihawk é uma teoria que ainda precisa ser mais trabalhada, mas que eu acho muito capaz de se concretizar. Sim, alguém entediado que tá nesse mundo fazendo o que faz, já ajudou a Marinha em outras ocasiões como Shichibukai,
né? Mas vivendo a vida dele ali e seguindo essas orientações, talvez, do seu líder, o único a quem ele é fiel e a quem ele realmente respeita, o líder dos Cavaleiros Santos. E agora falando desse líder, se a gente estiver falando ainda desses personagens inspirados em monstros, o irmão gêmeo do Shanks pode ser, na verdade, um Frankenstein. Talvez o Figarland Garling não tenha superado o fato de ter perdido o filho dele no incidente de God Valley e tenha, com isso, criado alguém, a imagem e semelhança desse filho, criado um novo filho para que pudesse ter ali o Shanks por perto. Né? Então ele perdeu o bebê na guerra de God Valley, quando o Roger acha o baú, o Shanks estava lá dentro, ele leva o Shanks e o Shanks se torna quem ele se tornou. E o Figarland Garling, puto por conta disso, acaba usando toda a tecnologia que tem em Mary Jo para criar um novo filho para ele. Um filho que é igual ao que ele perdeu, um filho que seria o Frankenstein do grupo, alguém que foi criado através de experimentos, não é natural, mas que tem essa força aterrorizante. Tudo o que o Shanks tem de físico, né? Esse cara também tem, ele também usa espada, só que, como eu já disse, ele é mais preservado, não perdeu nem um braço e nem tem a cicatriz no rosto. Então, se a gente seguir essa temática dos monstros, que faz sentido, sim, os anciãos, os Goroseis são inspirados em demônios do folclore, esses seres que estão abaixo, esses Cavaleiros Santos, seriam inspirados em monstros do folclore. Né? Esse personagem do Shanks poderia ser, sim, o Frankenstein, se ele não for algo natural. Agora, se ele for um irmão gêmeo do Shanks, ele pode ser inspirado em outro desses monstros. Pode ser inspirado no lobisomem. Talvez ele tenha um poder de se tornar, sim, um lobo, alguma criatura desse tipo, um lobisomem mesmo. Talvez ele tenha os seus poderes ampliados pela lua, assim como os Minks têm. Mas eu acredito que essa teoria tem um potencial muito grande de se concretizar, de que os Cavaleiros Santos terão seus poderes inspirados nos poderes destes monstros do folclore. E, ainda para encerrar o vídeo agora, este é o grupo que pode ser a Akatsuki do mundo de One Piece, porque eles têm toda essa aura ameaçadora, eles até o momento só apareceram em silhueta, as aparições são muito pontuais e eles passam sim uma sensação de perigo que a gente não tinha visto ainda em um grupo dentro de One Piece. Nem os próprios Gorosei passaram esse tipo de sensação que a Akatsuki passava em todas as aparições dela em Naruto Shippuden, e Naruto mesmo, né? E então eu acredito sim que os Cavaleiros Santos são a chance do Oda de colocar alguém semelhante a Akatsuki aqui. É um desafio muito grande, porque talvez a Akatsuki seja o maior mérito de Naruto, de toda a obra, né? Mas eu acho sim que pode acontecer com os Cavaleiros Santos, e aguardaremos, porque 2025 deve ser crucial para tudo isso, porque, como o Oda já disse, a obra está chegando em sua reta final, e o líder desses Cavaleiros Santos, esse gêmeo do Shanks, ele aparece naquele quadro que mostra todos os grandes jogadores que serão importantes nessa reta final de One Piece. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Se gostou, se inscreve no canal, curte aqui e ativa o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos de One Piece e de todos os outros universos de cultura pop. E é isso, até a próxima. Tchau, tchau.